Então, gente, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula virtual da disciplina Administração Financeira 2. Nós vamos começar hoje a tratar as decisões de investimentos. Então, até agora no curso, a gente tratou muito das decisões de financiamento. Então, nós estudamos custo de capital, nós estudamos alavancagem, desempenho operacional, nós estudamos estrutura financeira da empresa e estudamos fontes de financiamento das empresas que elas têm. Então, nós olhamos o lado direito o lado esquerdo do balanço patrimonial, que é o passivo e o patrimônio líquido, que são as fontes de financiamento. Agora a gente vai olhar o lado do ativo, que é o lado esquerdo, que é o lado das aplicações de recursos. Então, qual que é a ideia? Todo investimento a gente pode chamar de ativo, ok? E todo ativo a gente pode chamar de investimento. E todo investimento, ele tem que dar um retorno. E nós já aprendemos, quando nós estudamos também dentro de custo de capital, gestão baseada em valor, que as empresas que elas são sustentáveis do ponto de vista financeiro a longo prazo, são as empresas que elas têm um EVA, ou seja, um valor econômico adicionado, maior do que o seu custo de capital, ou seja, o seu investimento traz para ela um retorno medido via ROI, né, com I, maior do que o seu custo total de capital. Então, se a longo prazo a empresa consegue fazer isso, ela é viável do ponto de vista financeiro, ok? Parece na verdade, é uma coisa meia clichê, né, na área de finanças, na área de administração. Muitas pessoas sabem sobre isso aí, mas por que não aplicam? Talvez por preguiça, talvez por não conhecer os conhecimentos da administração de finanças e principalmente por não conhecer as métricas, por não saber medir, calcular ROI, calcular custo de capital, que é essa discussão nossa aqui. Então, essa aula nossa, hoje ela vai ser um pouco mais teórica, vai ser uma aula mais rápida. As próximas aulas nós vamos estudar os métodos de avaliação e aí partir mais para a prática. Tá? Então, as decisões de investimento, elas são voltadas a promover alterações do volume de capital destinado à produção de bens ou serviços, ou seja, é o que eu falei, os investimentos eles são ativos, os ativos eles tendem a gerar um retorno para quem comprou esses ativos. Então, o que são os investimentos? Os ativos, máquinas, equipamentos, prédios, o próprio, se a gente pensar no próprio ativo circulante também, né, contas a receber, estoques que serão transformados, e tudo vai virar caixa a longo prazo, né? Então, o lucro ele foi, ou será caixa um dia. E uma coisa muito importante que a gente tem que levar nas decisões financeiras aí, de investimento o próprio título aí que a gente está falando, decisões de investimentos e dimensionamento dos fluxos de caixa. Então, nós vamos dar ênfase agora ao lucro e ver qual que é o tempo, o período e a capacidade de conversão desse lucro, desse resultado em dinheiro, que é o fluxo de caixa. E aí, para isso, nós precisamos ter uma compreensão da formação das taxas de juros no mercado, que essas taxas de juros, elas vão influenciar fortemente essa geração de fluxo de caixa. E aí, o que eu falei antes, o investimento é atraente quando o seu retorno ele for superior às taxas de remuneração do capital. O que são as taxas de remuneração do capital? É o custo de capital, é quanto que está custando financiar esse investimento, esse ativo. Ok? Então, é aquela questão, gente, não existe investimento de graça. Alguém pegou, colocou dinheiro lá em um determinado negócio, e esse determinado negócio ele tem que dar um lucro, ele tem que dar um resultado, ele tem que dar um caixa, a gente tem que pôr o dinheiro de volta no bolso. Beleza? Bom, então vamos para frente. O processo de avaliação e seleção de alternativas de investimento envolve, então, primeiro, dimensionamento dos fluxos de caixas,
que foi o que eu falei, definir quais são os fluxos de caixa, qual que é a magnitude deles. Aí, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a avaliação desse fluxo de caixa, a definição das taxas de retornos exigidas, que nós já estudamos isso aí muito em custo de capital, né, que nós já sabemos, e vocês já sabem também o que é o custo de capital, o próprio capital de terceiro e o custo médio ponderado, e a introdução ao risco. Então, quanto maior for o risco, maior tem que ser a taxa de retorno exigida para compensar esse risco que a gente tem. Exemplo, se a gente for montar um negócio de risco agora, né, por exemplo, quem quer montar uma loja de roupa, uma loja em um shopping, agora está com risco altíssimo. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de ter um fechamento, a nova onda de vírus, e as pessoas também estão consumindo produtos mais voltados para a sobrevivência, né? Então, por exemplo, roupa não é um item de sobrevivência, né? Eu acredito que as roupas que a gente tem, dá para a gente ir vivendo. Para vocês terem ideia, eu só tenho usado bermuda. Tem tempos que eu não uso as minhas calças. Tem tempos que eu não uso as minhas camisas de manga comprida, né? Para quê? Estou dentro de casa o tempo todo. Enfim, é uma situação complicada, né? Então, eu acredito que, por exemplo, uma loja de roupas agora, ela está passando por um período de risco alto, e aí tem que ter uma compensação desse risco por uma maior taxa de retorno. Bom, aí nós temos aí as origens das propostas de investimentos. De onde que vem, então, essa questão? Eu tenho, então, uma possibilidade de ampliação do volume de atividade. Então, imagina, por exemplo, agora na pandemia, nesse período que a gente está vivendo, está tendo, por exemplo, um aumento na demanda por serviços de internet. Então, com certeza, as operadoras de internet, elas podem, né, pensar em ampliação do volume, então comprar mais equipamentos para fornecer mais internet, fornecer mais banda larga. Isso aí requer uma expansão aí na capacidade de produção de internet que ela tem. A gente pode pensar, por exemplo, alimentação também, enfim, pensar em vários aspectos de ampliação do volume de atividade, que vai requerer investimento, comprar equipamentos, enfim. O segundo ponto, reposição e modernização dos ativos. Então, imagina, uma empresa ela vai tendo seus ativos e esses ativos vão ficando obsoletos. Vamos pensar no caso lá da operadora de internet, né, que sofre uma obsolescência tecnológica. Então, ela vai ter que substituir esses ativos, vai ter que substituir as antenas, os cabos, os modems, né, e os modems eles vão sendo... eles vão evoluindo ao longo do tempo. Então, ela tem que fazer um investimento para colocar um modem bom lá no cliente, para substituir o cabo normal por fibra ótica. Então, isso aí requer investimento também, né? Vamos lá. Arrendamento ou aquisição também. Então, a empresa ela pode pensar em comprar o ativo, ou então arrendar. A gente pode dar um exemplo, o modem de internet que nós usamos em casa, né? Algumas pessoas podem comprar, mas aqui em casa, por exemplo, eu uso o modem por arrendamento. Então, eu pago a internet um pequeno aluguel, uma taxa pequenininha pelo aluguel do modem. Aí, como o meu plano, eu peguei uma promoção, aí eu ganho esse aluguel do modem durante um ano. Eu fico com um modem bom, com um roteador bom também, ok? Aí, o que acontece? As grandes empresas, elas podem ter arrendamento, elas podem arrendar outras fábricas, podem arrendar troca de veículos. Aí, um exemplo muito clássico são as empresas de avião, as empresas aéreas, né? Nenhuma empresa aérea, ela compra o avião, ela arrenda o avião, e aí ela vai usando, ela vai pagando aluguel sobre esse avião, aí ela precisa do avião para poder fazer as suas rotas e ter o seu dinheiro. E outras origens, né? Qualquer uma outra origem aí que vai demandar essa proposta de avaliação de investimentos. Os tipos de investimento que nós temos aí, nós temos então os investimentos economicamente independentes, que um não precisa do outro.
Então, eu posso tomar uma decisão por um tipo de investimento e outro, tá? Que não tem nada a ver um com o outro. Então, eu vou construir uma nova sede, aí não tem nada a ver com a troca dos equipamentos, né? Por exemplo. Aí eu tenho, por exemplo, os investimentos que são economicamente dependentes. Aí, por exemplo, trocar o sistema significa ter que trocar todos os modems também, entendeu? Aí eles são economicamente dependentes. Um investimento vai depender aí do outro e vice-versa. Investimentos com restrição orçamentária também, né? Porque as empresas, elas têm uma limitação com relação à questão de recurso, de captar recursos via sócio, pegar dinheiro emprestado também, né? Não existe uma fábrica de dinheiro, né, para poder imprimir dinheiro para a empresa, então a gente tem essas restrições aí, então tem um certo limite. Os investimentos economicamente dependentes, eu falei, um depende do outro, é só pensar, trocar o sistema todo vai depender de troca de modem, troca de cabo de fibra ótica, enfim. Os investimentos que são mutuamente excludentes, entendeu? Quando a aceitação de uma proposta elimina totalmente a possibilidade de implementação de outra, aí é como se fosse assim. Imagina que a empresa de internet, ela tem vários fornecedores da fibra ótica. Três fornecedores fazem 3 propostas para ela. Aí a gente pega essas propostas, faz a análise e vai escolher um entre os 3. Então, eles são mutuamente excludentes. Se eu escolhi o primeiro, o segundo e o terceiro, eu não preciso mais, porque ele foi o melhor para a empresa. E os investimentos com dependência estatística é que eles vão apresentar variações conjuntas dos seus resultados ao longo do tempo. É mais ou menos como... geralmente, quem é economicamente dependente, ele vai ter essa dependência estatística, tá? Então, aí são os tipos de investimento que a gente tem. Um ponto que eu quero ressaltar com vocês é o seguinte, vocês vão ter uma disciplina específica de projetos, de análise de projetos, e certamente o professor vai trabalhar esses pontos mais a fundo. Então, aqui é mais uma introdução para a gente poder adentrar nessa parte aí de avaliação de investimentos. Então, aí a gente falando sobre taxa de juros, então o que é uma taxa de juros? A taxa de juros ela vai refletir uma remuneração exigida por um agente econômico ao decidir postergar o consumo, transferindo seus recursos para outro agente. Ou seja, a grosso modo, a taxa de juros é um custo de oportunidade. Então, se um banco empresta dinheiro para mim, ele está deixando de usar aquele dinheiro para receber esse dinheiro depois com a taxa de juros, que é o aluguel do capital. Ok? As taxas de juros são definidas pelas operações livremente praticadas no mercado, né? Principalmente em economias liberais. Se a gente tem uma economia que ela tem um controle muito grande do mercado, aí a taxa de juros ela é viesada, então basicamente o mundo ele caminha mais ou menos para essa questão aí da taxa de juros que é livremente praticada pelo mercado. E a taxa de juros ela vai exprimir a confiabilidade dos agentes econômicos com relação ao desempenho esperado da economia, tá? De um determinado país. Então, a taxa de juros ela vai refletir o custo de oportunidade do capital da empresa, quanto mais baixa, maior atividade para novos investimentos empresariais, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, a gente já teve a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, a 27,5%. Hoje, a gente tem a taxa A. Quem arrisca falar qual que é o valor da taxa Selic anual que nós temos aqui no Brasil? Que é a nossa taxa básica de juros? Tchan, 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 tchan. Silêncio. Isso, Luiz. Beleza. Muito bom. 2,25% ao ano, gente. Então, ó, no mínimo, por ano, a gente pagaria 2,25% em qualquer operação de empréstimo e financiamento. E isso com tendência de queda, né? E a gente espera uma queda de 0,25 ou 0,5. Ela pode ir a 1,75%, que é o menor patamar da taxa de juros na história do Brasil.
O que isso reflete? Reflete que o governo está com a política de quê? De tirar o capital especulativo e jogar para as empresas, para que as empresas possam exercer esse crescimento econômico delas aí, né? Então, sob o ponto de vista dos investidores, né? Eu lido com isso todos os dias e tal, eu trabalho muito com essa área de finanças pessoais, de investimentos, e aí o pessoal reclama, 2,25, não vou ganhar nada. Não vai mesmo, vai ganhar pouco. Vai ganhar 2,25% ao ano bruto, né? Que tem o desconto dos impostos. Então, para ganhar dinheiro rápido no mercado, vai ter que correr risco, tem que comprar ativos de risco aí, que é ações, fundos imobiliários, debêntures e outros investimentos que têm um risco um pouco mais alto, ou que têm uma maturidade mais longa. Ok, gente? Tranquilo? Tá claro aí? Vocês estão entendendo? Beleza. Beleza. Tranquilo. Gente, vocês podem ficar à vontade, viu? Pode ficar à vontade para poder comentar, perguntar. Não se sintam intimidados e intimidadas, viu? Bom, vamos passar aqui, rapidinho. Aí, o governo, ele controla os instrumentos da política monetária, que é essa questão que eu falei aí, essa risk-free aí é a taxa livre de risco, é a taxa Selic, e é como se fosse um controle de juros na economia. Aí, essa taxa funciona como uma taxa básica, que as outras, teoricamente, vão ter que seguir o seu caminho. Uma taxa de juros, ela é formada por essa expressão que a gente tem aí. Então, nós temos aqui, ó, qualquer taxa de juros, ela é uma função de quê? Dessas três subtaxas aqui, ó, que é a taxa livre de risco, que é a taxa Selic, mais a perspectiva da inflação e mais o risco específico do negócio. Então, vamos voltar para aquela discussão que eu falei. Olha, se eu decidir pegar 100 mil reais e montar uma loja de roupas, quanto que eu tenho que ganhar? Aí depende. Cada um tem a sua medida de risco. Mas se eu arrancasse o risco aqui, eu ia ter que ganhar 2,25% ao ano, mais a perspectiva de inflação. Vamos pôr a inflação aí uns 2, né? Então, no mínimo aqui, 4,25, mais o risco específico do negócio. Então, eu teria que ter um risco específico aqui do negócio para poder montar a minha taxa de juros aí, a minha taxa de retorno do capital, que é mais ou menos a ideia que a gente já trabalhou do custo capital próprio, ok? Então, aí tem a teoria das expectativas, né, que explica aí essa questão aí da formação das taxas. Temos a teoria da preferência por liquidez, né, que os investidores vão buscar um prêmio adicional por essa taxa de juros. E aqui nós temos, né, os retornos e prêmios pela liquidez. Então, ó, o retorno baseado nas expectativas, ele é uma função que não muda, ok? Ele é uma função constante. Aí, o retorno com prêmio pela liquidez, ele vai fazer uma parábola, ok? Então, o retorno com relação ao prazo de vencimento. Ok? Então, as compensações pelo maior risco têm que ser levadas e com relação à questão do tempo. Tá? Mas não precisa preocupar muito com essas teorias, não. Ok? Não vão ser tão importantes para a gente, não. Ok? Tem a teoria da segmentação de mercado, né, e aí, ó, a presença de captadores e tomadores com preferências bem definidas em relação à magnitude é a segmentação. Então, cada segmento de mercado, ele vai ter a sua expectativa diferente com relação a um determinado retorno. Por quê? Porque cada segmento de mercado ele vai apresentar um risco específico, vai apresentar uma demanda específica, tá? Então, essa é a teoria que está lá no livro, quem quiser dar uma lida lá depois, viu? Mas não é tão
prioritário, igual, essa questão de entender aí a relevância dos fluxos de caixa na decisão de investimento. Bom, a coisa mais importante, vocês estão vendo aí que está destacado, que é o dimensionamento dos fluxos previstos de caixa a serem produzidos por cada proposta em análise. Trocando em miúdos, imaginem o seguinte, eu peguei 100 mil reais e investi na loja de roupas, ok? O que eu espero desses 100 mil reais? Que ele me gere lucro. E além do lucro, que ele me gere caixa. Então, é como se fosse assim, olha, por ano, então, essa loja ela vai me gerar livre de dinheiro X reais. Esse que é o dimensionamento dos fluxos de caixa, tá? É fundamental que a gente tenha esse conhecimento dos benefícios futuros. Então, o benefício futuro esperado é o dinheiro e a distribuição ao longo da vida prevista do projeto. Então, tem um princípio na contabilidade que chama princípio da continuidade, que na verdade é um postulado. Eu monto uma empresa para ela ser eterna enquanto ela dure, a não ser que eu monte um projeto específico. Olha, eu quero montar essa empresa de loja aqui, ficar, por exemplo, 5 anos. Então, durante esses 5 anos, esses 100 mil, ele tem que me virar depois 200 mil, ele tem que dobrar em 5 anos. Ok? Eu vou trabalhar, vender, para que eu consiga atingir esse meu objetivo. Tá? Então, um ponto importante é que o lucro é diferente de caixa, que é o último tópico aí, ó. O fluxo de caixa não coincide normalmente com o resultado contábil da empresa apurado pelo regime de competência. Por quê? Porque nós temos a questão dos prazos. Então, imagina, eu vendo uma roupa a prazo, não recebi. Vou receber daqui a 30, 45, 90, 60 dias. Eu posso fazer uma operação de antecipação de recebíveis, tá? Mas eu vendi a prazo. Eu não vendi à vista, a não ser que eu vendo tudo à vista. E aí não existe negócio que vende tudo à vista, né? Antigamente tinha as empresas de ônibus que você conseguia viajar só no dinheiro. Hoje não, hoje você consegue comprar cartão de crédito, enfim, tá? Então, os próprios supermercados, né, compram cartão de crédito. Tá? Então, uma coisa muito importante é definir o fluxo de caixa. E nós temos os fluxos de caixa incrementais, que são aqueles fluxos de caixa que eles vão ser gerados acima da nossa expectativa aí de decisão de investimento. Aí tem até um exemplozinho aí, né, para a gente calcular esse fluxo de caixa operacional incremental. Então, o que a gente vai pegar aqui? Eu vou explicar essa forma. Então, a gente vai pegar a variação do lucro operacional antes do imposto de renda, menos a variação do imposto de renda incremental sobre o lucro operacional. Por quê? Porque nós pagamos o imposto de renda, né? Não tem jeito. Que é isso aqui, ó. E mais a variação das despesas não desembolsáveis incrementais. Então, qual que é a despesa não desembolsável? O exemplo mais clássico que nós temos é a depreciação. Por quê? A depreciação, a gente não paga a depreciação. Então, imagina, eu tenho uma empresa e eu tenho uma máquina, então eu tenho um carro ou qualquer outro tipo de bem. Ele vai sendo depreciado ao longo do tempo, mas eu não pago a depreciação como uma despesa, como se fosse uma despesa de energia, uma despesa de água, uma despesa de aluguel, uma despesa de salário. Ele é um custo que a gente chama de custo imputado. Eu já compro o ativo com essa perspectiva da depreciação. Então, por exemplo, se a gente compra um telefone celular, comprei o telefone celular, eu já sei, eu já estou comprando o telefone celular com a depreciação embutida. Comprei um carro, já estou comprando o carro com a depreciação embutida, porque ele tem uma vida útil, né? E os equipamentos eletrônicos, eles sofrem uma depreciação tecnológica também, né? Mais rápida. Então, lançou um modelo mais novo, que se adapta melhor aos softwares novos lançados, aí ele já fica obsoleto, aí ele já perde muito o seu valor de mercado. Tá? Então, a depreciação é uma despesa
não desembolsável, que ela reduz o lucro, porque é uma despesa, mas não reduz o caixa. Então, essa não redução do caixa é para a gente pegar esse dinheiro, guardar esse dinheiro para fazer a reposição do ativo. Essa que é a ideia da depreciação. Tá? Aí um exemplozinho aqui, nós temos aqui os resultados antes do novo investimento. Então, tem as receitas operacionais, os custos, depreciação, lucro operacional, despesa financeira, lucro antes do imposto de renda e lucro líquido. E aqui os resultados esperados considerando o novo investimento. Então, imagina o seguinte, vamos supor que isso aqui é aquela ideia lá da loja, a loja vai ficar 10 anos. Vamos supor 10 anos que eu estou fazendo aqui uma projeção de 10 anos. Aí, do primeiro ao terceiro ano, eu tenho essas projeções aqui, ó, de ter uma receita de 1.300.000, um lucro de 270 mil, do quarto ao sétimo, 1.800.000, 450 mil, e do oitavo ao 10º ano, 1.500.000, 300 mil. Ok? Então, eu posso fazer essas projeções. Essas projeções, elas são feitas junto com quem? Junto com o pessoal da área de mercado. Então, eu vou ver quanto que eu vou vender, por quanto que eu vou vender, para quem que eu vou vender. Mas aí tudo é projeção, não é pontual. E vou ter todas as projeções dos custos e despesas. Uma outra coisa interessante também é que vocês terão uma disciplina, acho que no 8º período, que vai trabalhar essa questão do orçamento empresarial. Eu trabalhei muito com essa disciplina durante mais ou menos uns 10 anos, quando eu era do departamento de administração. É uma disciplina bem legal, é bem gerencial, né? A gente ensina para vocês como fazer essas projeções e montar demonstrativos projetados e aí tomar uma decisão antecipada. É bem assim, interessante, tá? Aí nós temos os fluxos de caixa incrementais, que seria basicamente o quê? Seria basicamente a gente pegar o resultado padrão e pegar esses resultados esperados e diminuir dele. Mas para a gente poder comparar aí essas diferenças, tá? Eu não devo trabalhar nenhum exemplo com essa questão de fluxo de caixa incremental, tá? Igual tá aqui. A gente vai trabalhar mais assim um modelo mais completo, que seria esse exemplo aqui, ó, a projeção mais completa de fluxo de caixa. Então, imagina o seguinte, nós temos um investimento inicial de 500 mil, sendo 80% em ativo fixo e 20% em capital de giro. Ou seja, máquinas e equipamentos, 400 mil, e 100 mil em capital de giro, estoques, contas a receber, despesas e alguma coisa. Esse projeto tem uma duração de 5 anos, com valor residual final, então ele vai ter um valor de mercado residual, é igual o carro, né? Imagina, a gente compra um carro e ele tem uma vida útil por depreciação de 10 anos. Mas aí imagina que chegou no final do 10º ano, o carro ainda está bom, porque fez todas as manutenções e tal. A depreciação dele está com valor zerado. Contabilmente ele vale 0, só que ele tem um valor residual, que é um valor de mercado. Então, esse que é o valor residual final. Na verdade, tudo tem um valor residual. Depende quem está querendo comprar aquele item, né? Então, na verdade, a depreciação ela é um método contábil, mas que é diferente do mercado, porque o mercado sempre avalia algum bem, algum produto. Imposto de renda de 40% sobre o resultado, os resultados são integralmente distribuídos. O que significa isso aí? O lucro gerado, o fluxo de caixa gerado, ele é totalmente distribuído para quem é dono de capital, ok? E a gente não vai considerar a inflação na economia aqui. A gente primeiro desconsidera a inflação e depois considera. Ao final do 5º ano, não há recuperação do IOG. O que é o IOG? O IOG é o investimento operacional em giro, que é o capital de giro aqui. Então, é como se fosse assim. Esses 20% que nós aplicamos em capital de giro, em estoque, contas a receber, despesas, vai ser sem correção e nós vamos recuperar esse valor aí porque ele está girando.
ok? Então, eu estou comprando, eu compro o estoque, transformo e vendo, compro o novo estoque, transformo e vendo. E vou mantendo o meu nível de recebimento de contas a receber, tá? Então, aqui a gente vai supor que não tem inflação. Bom, o que nós temos aqui para frente? Aí, os resultados incrementais que nós temos aqui, os valores incrementais, ano 1, 2, 3, 4 e 5, aí a gente vai considerar o ano 0, que foi o ano do investimento, aqui as receitas de vendas, 1 milhão, 1 milhão e 500, 1 milhão e 800, 2 milhões e 400, 3 milhões e 200, custo de produção e despesas operacionais, as despesas de vendas e administração. E a primeira situação, o investimento é financiado integralmente por recurso próprio. Então, eu vou colocar 500 mil aí do meu bolso. A depreciação 20%, né? Aí, pensando, dos 500 mil, 80 mil é ativo permanente. Não existe depreciação sobre capital de giro. O capital de giro está girando. Então, é como se fosse 400 mil vezes 20%, então eu tenho uma depreciação aí de 80 mil por ano. É como se fosse assim, ó, eu tenho essa despesa de 80 mil por ano, mas não representa que eu estou pagando essa despesa. Eu já paguei quando eu comprei o ativo. A projeção dos resultados, então, aqui, mais completa, né? Então, a gente pega aqui aquela tabela anterior, aqui a projeção mais completa, então a gente tem o custo de produção, lucro bruto, despesas operacionais, a depreciação, percebam que ela é constante, né? As vendas vão crescendo aqui, mas a depreciação ela permanece constante, temos o lucro operacional, imposto de renda e o lucro líquido projetado. Lembrem-se que esse lucro líquido aqui, ó, ele está diminuído da depreciação. Então, nós temos que pegar a depreciação, que é uma despesa não desembolsável, depois somar nele para poder fazer o fluxo de caixa. E o cálculo nosso do fluxo de caixa aqui, ó. Essa aqui, que é a tabela final, que é a mais importante para a gente poder fazer a análise do investimento. Então, por exemplo, no ano 0, a gente está fazendo uma suposição aqui também que o exercício ele é simplificado. Ou seja, no ano 0, eu estou colocando 500 mil, então eu coloquei 500 mil à vista, sendo 400 mil em equipamento, 100 mil em capital de giro. E, quando eu apurei o resultado do dia que eu montei a empresa até o ano 1, aí eu tive um lucro líquido operacional de 144 mil, soma a depreciação, né, que ela está diminuída dele aí, e aí me gerou um fluxo de caixa de 224 mil. E por aí vai. Até chegar no ano 5, olha, por que eu estou somando 100 mil aqui? Lembra que eu falei que no investimento 20% era capital de giro, ele não ia sofrer corrosão nem inflação? Então, eu vou encerrar a minha empresa aqui, ok? E vou resgatar os meus 100 mil aqui. E o meu ativo ele foi totalmente consumido. Porque se a gente pegar 80 mil vezes 5, eu vou achar 400. Então, 400 mais 100, 500, e aí não tem valor residual, igual a gente falou. Então, por isso que o fluxo de caixa aqui no último ano, ele vai ter um dimensionamento bem grande. Então, a ideia eu entrei com 500 mil, e aí eu vou ter esses fluxos de caixa aqui para poder compensar, para poder receber os meus 500 mil aqui. Então, batendo o olho aqui, a gente já vê que foi um negócio bom, né? Só no ano 4 ele quase recuperou tudo, né? Aí nós não estamos considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, gente, o trabalho para fazer análise de investimento do ponto de vista da empresa é esse aqui, mas ele vale para qualquer coisa. Para investimentos em renda fixa, para investimentos em ações, fundos imobiliários, qualquer tipo de investimento. Você colocou um dinheiro, comprou um investimento qualquer, ou uma casa de aluguel, ou um apartamento para alugar, ou gado, ou ouro, ou Bitcoin, o que for, você comprou, né?
Aí, mesmo que você vai fazendo compras sucessivas ao longo do tempo, aí você vai abatendo, vai vendo, olha, comprei mais, sei lá, comprei mais 100 mil aqui, então eu vou abater 100 mil aqui em 212, então eu tive 112, e aí por aí vai. Sempre a gente vai ter que fazer esse dimensionamento dos fluxos de caixa para ver se esse investimento está nos dando um retorno em termos financeiros. Ok? Até aí tranquilo? Entenderam? Bom, e a segunda situação é se a gente for financiar um pedaço por capitais de terceiros. Lembra que a primeira situação era a gente financiar totalmente os 500 mil só com dinheiro nosso? Agora a gente vai pegar dinheiro emprestado. Então é como se fosse assim, ó, eu vou entrar com 200 mil meu e vou pegar um empréstimo bancário, 300 mil. E a taxa de juros é 40% ao ano e o prazo de 5 anos e o sistema de prestações pelo saque, que é o sistema de amortização constante. Ok? O resultado líquido ele vai sofrer alterações pela economia de imposto de renda proveniente pelas despesas financeiras, porque é uma empresa SA de capital aberto. Essa SA de capital aberto, ela tem esse benefício fiscal, né, de a gente abater a despesa financeira lá no cálculo do imposto de renda. Como é que vai ficar, então? Aqui uma planilha de amortização do empréstimo, então aí o saldo é devedor, amortização, juros e prestação, então é só lembrar do sistema SAC, né, que a amortização é constante, e ele vai pagando juros em cima do saldo devedor, tá? Então, 40% de 300, 120, 40% de 240, 96, e por aí vai. E aqui são as prestações aí do empréstimo que a gente pegou, que foi 300 mil. Como é que vai ficar o nosso fluxo de caixa? Nosso fluxo de caixa vai ficar assim, ó. O que vai ter de novidade? A novidade aqui é que a gente vai ter esse desembolso da despesa financeira, né, do próprio serviço da dívida aí, e essa despesa financeira ela vai diminuir o nosso lucro, mas com certeza ela vai trazer uma economia de imposto de renda. Então, nós temos aqui o nosso lucro líquido, tá? Só que a gente vai trabalhar sempre com dimensionamento do fluxo de caixa pelo lucro operacional líquido, porque a despesa financeira, ela não é considerada como um item operacional. Então, nosso lucro operacional líquido, ele permanece aqui da mesma forma. Então, é aquela teoria lá da estrutura de capital que a forma de financiamento não impacta no valor da empresa. E aí acaba ficando a mesma coisa, praticamente o mesmo fluxo de caixa que nós temos aí. Então, qual a decisão que a gente chega? A gente chega em uma decisão que essa questão aí do uso de capitais de terceiros, ele não vai impactar aí a nossa projeção de fluxo de caixa operacional, porque a despesa financeira ela é considerada como uma despesa financeira, não uma despesa operacional. Beleza? E aqui, só para a gente falar dos impactos da inflação, e aí fechar a aula, né, que nós já temos quase 1 hora, para não ficar muito maçante, a inflação ela vai atuar como um indicador de risco, né, nas decisões de investimento, e a gente precisa trabalhar os fluxos de caixa baseados na taxa real. O que é a taxa real? É a taxa que a gente está descontando aí a inflação. Tá? E aí aqui tem um exemplozinho de mensuração do fluxo de caixa com a inflação, né? E aí a gente sempre tem que pegar e repassar essa inflação. Aqui a gente está dando um exemplo pelo IGP, né, o Índice Geral de Preços, mas a gente pode usar o IPCA, IGPM também, tá? E aí é mais para mostrar uma ideia aí de uma geração de fluxo de caixa que precisa ser trabalhado
com uma coisa que a gente chama de moeda de poder aquisitivo constante. Ou seja, se todo ano a gente tem uma inflação, eu preciso corrigir esses meus fluxos de caixa com base na inflação, ou então trabalhar a inflação e vai tirar os efeitos da inflação e eu vou ter uma taxa acima da inflação. Ok, gente? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário com relação a isso? Beleza. Então tá jóia. Eu vou terminar a aula agora, que são 9h54. É mais uma aula teórica para vocês entenderem. Sim, sim, Ana. Acredito que esses slides eles estão lá no Google Classroom, mas eu vou gravar a aula, mandar para vocês e colocar lá no YouTube também. A aula está sendo gravada e vou disponibilizar os slides lá no nosso Google Classroom. E tem o livro do Asaf Neto lá também, em PDF, vocês podem pegar o capítulo e dar uma lida lá, que é muito importante a gente saber fazer esse dimensionamento aí dos fluxos de caixa. Ok? Tudo bem? Podemos encerrar? Estou à disposição sua, gente. Podem ficar à vontade aí para poder perguntar o que quiserem. Então, eu quero falar com vocês que eu queria saber se vocês estão gostando dessa metodologia de a gente fazer um encontro por semana de cada tópico que a gente está estudando e ir trabalhando os tópicos aí durante a semana, exercício, caso, porque nós não podemos ficar assim, sem ter nada, ou então, por exemplo, fingir que está tudo normal e dar aula normal, 4 horários, né? Não existe isso, porque a gente está no tratamento especial. É mais para manter o nosso vínculo mesmo e tentar manter aí uma certa uniformidade aí na relação ensino-aprendizagem. Tá? Então, vocês podem ficar à vontade para mandar críticas, sugestões, perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem. Tá bom? Na verdade, eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Eu não vejo a hora de a gente poder voltar para o novo normal, né? Ou então ter um novo normal, poder encontrar com todo mundo aí e a gente poder dar continuidade na nossa vida, né? Mas eu acredito que logo, logo a gente vai poder encontrar e fazer isso, né? Mas enquanto isso, cuidem-se, jovens. Vocês são o futuro do nosso Brasil, ok? Então, Carolina, é complicado. Eu acho que esse ano não volto. Porque São Paulo já falou que ia voltar e criou uma expectativa aí para os outros estados, mas não estou sendo pessimista, estou sendo realista, né? Enquanto a gente não diminuir a curva de contágio, e parece que a curva de contágio não diminui, né? Principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais está com uma superlotação aí nos leitos de UTI dos hospitais, então está um pouco complicado, né? Então a melhor saída é a gente manter o isolamento social mesmo para quem pode manter, né? E as medidas sanitárias. Então eu acredito que está um pouco complicado. Talvez o ano que vem, né? Talvez o ano que vem. Enfim, mas vamos viver a nossa vida, né? O que é importante é a nossa saúde, a nossa vida, né? A vida é o bem mais precioso. A vida é o ativo mais precioso que nós temos, né? É o investimento mais precioso que nós temos e vamos cuidar dela, tá? Não, beleza. Então, qualquer coisa, gente, vocês fiquem à vontade para perguntar. Podem perguntar, não precisa ficar tímidos e tímidas. Eu estou aqui para poder ajudar vocês. O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Vocês sabem disso, viu? Então é isso, bons estudos, boa leitura para vocês aí, bom final de semana e peço a Deus que abençoe a cada um, cada lar de vocês aí, que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Beleza? Então, grande abraço, até a próxima.